Três, tudo joinha? Tudo bem com vocês? Massa! Nosso encontro hoje vai ser dessa forma para que vocês possam compreender aquilo que a gente já trabalhou teoricamente, ótica. Nós vamos dar uma continuidade nos conceitos básicos da ótica geométrica, certo? E para isso a gente precisa analisar alguns pontos principais. Observe, eu tenho aqui objeto, olho, cérebro. Esses três elementos são primordiais para que a gente possa entender o que é a ótica geométrica na física, certo? Imagine se você tem um objeto qualquer aí e esse objeto ele precisa ser enxergado através do nosso olho e essa informação que é o nosso computador é processado no cérebro, certo? Então, o objeto em si, ele só pode ser visto, ele só pode ser visualizado se ele tiver uma fonte de luz. E ele só é processado em nosso cérebro através de uma coisinha chamada impulso nervoso. Uma coisa interessante, os gregos antigamente diziam que todos os objetos possuíam luz própria. É uma coisa que a gente precisa estudar com mais calma, porque nós vamos entender que existem objetos que emitem luz e objetos que refletem a luz. Mas para os gregos, nós só conseguíamos enxergar os objetos porque essa luz seria própria de nossos olhos. Imagina aí agora uma total escuridão. E aí? O que seria de você sem a luz? Será que os gregos estavam certos? Porque aí a gente ia virar o quê? Volta aqui, acende. Nós iríamos ser super-heróis, sério ou não é? Ia ter uma visão infravermelha e no escuro a gente ia conseguir enxergar as coisas. Então, essa teoria da Grécia Antiga ficou meio perdida, né? Então, eu preciso que eu tenha uma luz, uma fonte de luz, que a gente vai estudar já já, que vai mostrar para você onde está o objeto observado, o seu olho, que é o nosso sistema óptico, que a gente vai ter uma aulinha especial só sobre isso, inclusive os distúrbios da visão, as lentes, né? A gente vai ver isso aí também. E através do impulso nervoso, o nosso cérebro, que como eu disse é o nosso computador, ele vai começar a processar a imagem do objeto que você está visualizando. Então, só de início de conversa, você já viu que o conteúdo é muito gostoso, muito bom. Mas para isso a gente precisa compreender alguns conceitos básicos, que é o título da nossa aula, certinho? Vem comigo! Ok? Então vamos lá. Dentro dos nossos conceitos básicos, o primeiro que nós vamos estudar é a fonte de luz. Se é fonte, é porque fornece alguma coisa, correto? Então, fonte de luz está fornecendo luz. Existem dois tipos de fontes de luz. A primeira, nós chamamos de fonte de luz primária. E a segunda, nós chamamos de fonte de luz secundária. Vamos compreender, através de um exemplo bem simples, o que é fonte de luz primária e o que é fonte de luz secundária. Eu trouxe aqui uma vela, certo? Para a gente fazer um experimento. Vela, nada a ver com religião, viu? É experimento de física. E nós vamos acender essa vela. Vamos ver se eu consigo. Sou ruim demais para acender vela. Mas vamos lá, novamente. Ok, observe agora. Esta vela acesa está emitindo luz. Vários raios de luz aí sendo emitidos. Ok? Então, tudo aquilo que emite luz é considerado fonte de luz primária. Vou apagar aqui, certo? Ok? Então, tudo aquilo que emite luz é fonte de luz primária. Certinho? Então vamos botar aqui a definição de fonte de luz
primária, vou botar aqui, emite luz. Certinho? Um exemplo bem prático, o Sol, né? O Sol tem as reações químicas lá na sua superfície de hélio com hidrogênio tudo, e emite a luz solar. Então, o Sol é um exemplo de fonte de luz primária. E o que é fonte de luz secundária? A fonte de luz secundária é aquela que reflete a luz, que não tem uma luz própria, mas reflete. Vocês estão me vendo, é porque a luz, a fonte de luz ambiente está batendo no objeto em mim e está refletindo para o seu olho e está sendo processado no seu cérebro. Então, eu sou uma fonte de luz secundária. Eu preciso de uma luz em mim para que você possa enxergar. Então, nós já podemos fazer a definição de fonte de luz secundária. É aquela que reflete a luz, certo? A vela, certo? Deixa eu perguntar a vocês, ela é fonte de luz primária ou secundária? Pense aí. Pensou? Então vamos lá. Quer a resposta certa? As duas coisas, não é isso? Ela acesa, ela está emitindo luz. Então é uma fonte de luz primária. Mas ela, do jeito que está aqui, precisou de uma luz para refletir até os nossos olhos. Então, ela é uma fonte de luz secundária. Ok? É o que nós temos em relação ao nosso sistema solar, né? Olha, o Sol, a Lua e a Terra. Quem é fonte de luz primária aí? O Sol. Secundária. Por quê? O que é que acontece? A luz do Sol é refletida na Lua e emitida para a Terra. Então, fonte de luz é o nosso primeiro conceito básico da ótica geométrica. Vamos para o segundo conceito. Legal, né? Compreender esses conceitos básicos, muito importante. O segundo, meios de propagação. Os caminhos que a luz percorre. Vou colocar aqui. Os caminhos que a luz percorre. Os meios, certo? Que a luz percorre. Então, eu preciso ter alguns meios para a propagação dessa luz, certo? E é isso que a gente vai ver neste conceito. O segundo. Então, o primeiro meio é chamado de meio transparente. O meio transparente, gente, é quando a luz passa por este meio e não muda a direção. Eu tenho aqui uma superfície, que eu estou dizendo que a superfície é transparente, e quando a luz, o raio, vai incidir neste meio aqui, ele passa, vamos dizer que com 100% de nitidez. Um exemplo bem prático aqui, eu estou trazendo para vocês o plástico. O plástico é um meio de propagação da luz transparente, certo? Você coloca aí, você consegue ver o que tem do outro lado. Você coloca aqui no quadro, você também consegue enxergar o que tem lá no quadro. Então, o plástico, ele é um exemplo de um meio de propagação transparente. O vidro também, correto? Então, primeiro exemplo, beleza? Segundo meio de propagação, deixa eu colocar aquilo ali. O segundo meio de propagação é o translúcido. Então, vou colocar aqui. Translúcido. O translúcido, gente, é parecido com o transparente. Eu tenho aqui a superfície, uma superfície qualquer. O raio sai da fonte de luz, bate aqui, porém ele quebra a direção. Ele não passa
completamente nítido. Um exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês é este material aqui, ó. Você consegue me ver do outro lado, não consegue? Porém, não tem muita nitidez, certinho? Se eu colocar aqui, ó, você consegue enxergar o que tem lá do outro lado, mas não está muito transparente. Então, esse meio aqui, novamente, ele é um exemplo de meio translúcido. Há uma quebra na incisão dos raios, correto? E o outro tipo, são três, o outro tipo de meio de propagação é o que nós chamamos de meio opaco. Como o próprio nome já está dizendo, eu tenho uma superfície aqui, ó. Tem uma superfície aqui. O raio de luz, ele bate aqui, mas não ultrapassa, ele volta. Certo? Ele reflete ou ele é emitido na sua mesma direção, é um vetor contrário. Então eu trouxe trazendo aqui esse paninho aqui, essa flanela. Se eu colocar aqui, ó, você não consegue enxergar do outro lado. Então isso aqui é um exemplo de meio opaco, certinho? Então deu para compreender aí o nosso segundo conceito, né? Meios de propagação são os caminhos que a luz percorre para ser propagada. Eu tenho transparente, translúcido e opaco. Legal? Vamos continuar. Então, dentro dos conceitos básicos, nós temos o nosso terceiro ponto, que são os princípios da ótica. Como ocorre a propagação da luz. O primeiro que nós vamos compreender, nós vamos debater aqui, o primeiro princípio é que a luz tem propagação retilínea. O que quer dizer isso? É que a luz, ela se propaga em linhas retas. Várias linhas retas, chamadas feixes de luz. Certo? Vamos voltar para o exemplo da vela? Deixa eu pegar ela aqui. Já está acesa para que a gente possa compreender melhor. Então, a vela, ela está emitindo essa luz, só que essa luz é propagada em linhas retas. Então, o nosso princípio da ótica é o primeiro, propagação retilínea. Tranquilo? Vamos ver o nosso segundo princípio da ótica. Deixa eu colocar aqui. E nós vamos ver o segundo, é a independência da luz. Independência da luz. Certo? Se você tiver uma fonte, digamos, um canhão de luz aqui amarelo e outro canhão de luz aqui vermelho, eles podem se cruzar, certo? Porém, as luzes são independentes. O reflexo dos canhões de luz serão na mesma cor que ele estiver saindo. Para a gente entender isso melhor, vamos ver aqui a vela novamente e uma lanterna. Trouxe uma lanterna, certo? Veja, essa lanterna, ela emite uma luz. Se elas se cruzarem, certo? Elas são independentes. Uma não tira a dependência da outra. Então, em algum momento, os raios vão se cruzar, certo? Em alguns momentos elas se cruzam. Porém, o reflexo mais adiante, está aqui no quadro para ver que o reflexo adiante, olha aí no quadro, são independentes. Ok, gente? Apagar essa vela aqui, já está pingando nos meus dedos aqui, certo? Então esse é o nosso segundo princípio da ótica, a independência da luz. E o terceiro, deixa eu pegar aqui para a gente fazer o experimento, é a reversibilidade. Reversibilidade. Certo? A luz, ela
pode ser refletida de forma reversa. O exemplo, eu tenho aqui o espelho, certinho? Então veja, você vai me ver aqui, certo? Se vocês conseguem me ver, é porque eu também estou vendo vocês. O raio de luz, o feixe de luz está batendo no espelho e está refletindo para vocês aí, certo? Então, esse processo é chamado de reversibilidade. É outro princípio da ótica. A gente vai ter uma aulinha só sobre espelhos, viu? A gente vai compreender espelhos côncavos, convexos. Por que eu olho para a colher e me vejo de cabeça para baixo? Ou alguns espelhos me deixam mais gordo do que eu já sou naturalmente, mas tem uns que me deixam mais alto. Então a gente vai compreender bem essa questão de espelhos dentro do estudo da ótica também. É assunto para a próxima aula, para as próximas aulas. Tá ok? Então veja, gente. Nós estamos vendo aí, nós vimos 3 princípios. Para a gente entender melhor e deixar aqui fixo no quadro, eu vou tentar desenhar aqui a vela e lembrar que a propagação retilínea é que a luz ela é emitida em linhas retas, certo? Sobre... Vou apagar aqui, ficou meio tontinho, né? Sobre a independência dos raios de luz. Eu tenho aqui um holofote de uma cor, o holofote de outra cor, e esse aqui vai emitir aqui e vai emitir aqui. Neste meio aqui, eles podem até se cruzarem, certo? Misturar as cores. Porém, aqui será refletido de acordo com sua independência. E a reversibilidade, que eu mostrei agora, eu tenho um espelho, certo? A luz bate aqui e reflete na mesma intensidade para você. Tá ok, gente? Então, os 3 princípios, certo? Os 3 conceitos básicos que são necessários para você compreender a óptica. Vamos continuar? Legalzinho, né, gente? Esse assunto muito massa, viu? E tem muita coisa ainda para a gente trabalhar. Esses são apenas os conceitos básicos da óptica geométrica. Mas a gente vai ainda ter uma aula especial sobre o olho, o sistema óptico, ver as dificuldades de visão, como elas são corrigidas, as lentes, né? E os espelhos, como eu disse a vocês aí nesse último princípio, que foi a reversibilidade. Então, o que nós vamos fazer agora? Um exercício teórico. Vamos treinar, vamos ver como é que pode ser cobrado isso em uma prova, em um concurso. Então, nós vamos passar agora para a resolução de exercício. E vamos trabalhar junto a resolução dessa questão. Vamos lá? Olha aí a questão, uma questão de vestibular. 2 raios de luz que se propagam no meio homogêneo e transparente se interceptam num certo ponto. A partir desse ponto, pode-se afirmar que, letra A, os raios luminosos se cancelam. Letra B, mudam a direção de propagação. Letra C, continuam se propagando na mesma direção e sentido que de antes. Se propagam, na letra D, se propagam em trajetórias curvas. E na letra E, retornam em sentido opostos. E aí, pessoal? Legal, né? Bem interessante essa questão. Viu que ele fala em meio transparente. Se é meio transparente, nós vimos já na nossa aula que o raio ele incide no meio e ultrapassa na mesma direção. Já é um caminho para você responder essa questão, certo? Observando as alternativas, ele diz, os raios luminosos se cancelam, na letra A. Em momento algum a gente falou que eles se cancelam. Ele pode ultrapassar e continuar em linha reta, que é o meio transparente. O translúcido, ele ultrapassa, mas há uma quebra, para a gente não ver nitidamente. E o opaco, ele vai e volta. Não reflete, ele vai e volta. Certo? Porque ele não consegue ultrapassar. Então, se cancelar, a letra A, a gente já joga fora.
Na letra B, mudam a direção de propagação. Pode mudar? Pode. Se ele fosse um meio translúcido. Mas ele diz lá no início da questão que o meio é transparente. Então, a letra B, você também já joga fora, porque ela não é a correta. Na letra C, continuam se propagando na mesma direção e sentido que antes. Faz sentido. Um meio transparente passa, toca lá no meio transparente e ultrapassa. Faz sentido. Então, deixa em off aí a letra C. Vamos para a letra D? Se propagam em trajetórias curvas. Opa! Lembra dos princípios? A propagação da luz é sempre em retas. Curvas, ondas, é outro assunto. Certo? Então, não é letra D. Ainda está na letra C. Vamos para a letra E. Retornam em sentidos opostos. Isso se for espelho. Não é isso? Então vai em si de reversibilidade. Então, gente, vamos ver as alternativas aí para você marcar a certa? Letra A, vimos que não é. Letra B, também não. Letra C, achamos que é a certa, mas chegamos à conclusão que é a letra D. Nem a letra E também estão corretas. Então, apenas a letra C. Continuam se propagando na mesma direção e sentido de antes. Ok, voltamos aqui. Então, resposta letra C de casa. Parabéns para quem acertou. Gente, e é por aí, certo? Então, bons estudos. Vá se preparando aí para a próxima aula, porque a gente tem muito que aprender ainda sobre ótica. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau.